Recentemente eu tava reparando alguns comentários, alguns vídeos meus aqui do canal, e eu vi alguns alegando que eu ainda protejo Seth Rollins nos dias de hoje, né? De alguma maneira. E eu achei bem estranho esse comentário, assim, principalmente das críticas que diziam que, porque o Seth Rollins, ele hoje em dia só sobrevive da theme song, então você precisava criticar ele igual você critica o Nakamura. E eu acho muito estranho, porque eu continuo recebendo esse tipo de cutucada, porque eu já critico o Seth Rollins por essa razão há muitos meses, inclusive antes de virar campeão mundial, inclusive antes da WrestleMania. Ou será que as pessoas têm a memória curta? Né? Até na época que eu comecei a lançar as críticas ao Seth Rollins, alguns fãs do Seth Rollins, né, esses modernos, eles ficaram irados comigo. Por quê? Porque eu fui e coloquei da seguinte forma: o Seth Rollins atualmente é um cara debochado, é um cara soberbo, que sobrevive de aparecer nos seus segmentos, as pessoas cantarem sua theme song e só, é muito pouco. E eu mantenho a crítica até os dias de hoje. O Seth Rollins não mudou tanto desde então. É que eu não vou fazer esse tipo de crítica todo show. E claro que aquele superstar que a gente tem como favorito, muitas vezes a gente, por gostar dele, critica às vezes mais do que deveria, mas não fica criticando toda hora. Vocês entendem? Então, tipo assim, quando eu pego pra criticar o Seth Rollins, eu já descasco de uma vez para não ter que falar no próximo vídeo, ou no outro, no outro, no outro e no outro. Então, eu acho que é assim com quem a gente gosta. A gente vai e desabafa de uma vez só e pronto. Mas a gente não fica todo dia falando mal, porque não faz bem. Então, sim, eu não venho curtindo tanto o reinado do Seth Rollins. Eu acho que o Seth Rollins continua tendo um ótimo desempenho em ringue. Eu acho que em alguns segmentos ele é engraçado, porém é longe de ser a melhor versão do Seth Rollins. E eu falava isso há muito e muito tempo. Não é a melhor versão do Seth Rollins, está longe. Eu preferia outras versões dele. Eu não estou pedindo para ser o arquiteto da autoridade, porque é difícil voltar para aquele status de personagem que precisava de ajuda, franzino. Não dá, ele evoluiu para voltar naquilo. Mas aquele personagem dele quase que mafioso, do começo dos tempos de Messiah ali, junto com o AOP, era um personagem que eu achava legal. Mas, infelizmente, aí não conseguiu desenvolver bem. Mudou algumas coisas. O Seth Rollins não vem acumulando várias e várias derrotas como era antigamente. Era pior ainda. Pelo menos ele vence hoje em dia. Mas só vencer não é o suficiente. Escolheram também, na minha visão, adversários bem ruins para ele no momento. Primeiro, briga com o Judgment Day, que demorou muito. Finn Balor, Damian Priest. E aí, agora, Nakamura. Então, eu queria muito estar vendo o Seth Rollins lá atrás, quando teve especulações de ter o Lesnar, que fosse o Lesnar. Cody Rhodes e Rollins já deveria estar rolando. Seth Rollins e Drew poderia também. Ou se é para pegar um adversário de transição, você tem ali opções como Tommaso Ciampa, Bronson Reed, caras que talvez mesmo desse para ter um encaixe melhor. Mas eles optaram por deixar muitos desses aí sem ser utilizados ou sendo utilizados em coisas bem mais irrelevantes. E aí o Seth Rollins não fica com adversários, com desafiantes que realmente você tem a fé que ele tem chance de perder. E que se perder também é uma tragédia. Por exemplo, perder pro Nakamura. Ainda mais, tipo assim, num segundo combate. Se fosse para perder, que perdesse no primeiro, mas num segundo, imagine só. Então hoje o desenvolvimento parece estar muito mais dentro do Judgment Day no Raw e de um possível próximo campeão, que pode ser Balor, que pode ser Damian Priest, do que o campeão atual Seth Rollins. Existe adversário de transição e existe campeão de transição. E embora o reinado do Seth Rollins esteja longo, ele parece ser muito mais um campeão de transição pela forma como ele é trabalhado do que ser ali o cara da história, o principal dela. Então, cara, é isso. Eu não gosto do reinado do Seth Rollins. Se acabasse de alguma forma aí nas próximas semanas, não seria uma tragédia, dependendo de quem ganhasse dele. E é por isso que eu torço para ver um desafiante grande para o Seth Rollins. Porque ou aí o reinado dele engana de vez com uma grande defesa, ou acaba o reinado e vida que segue.
A gente pedia um reinado para ele, veio, não foi da forma como eu imaginava. Claro, eu esperava um reinado dele heel, talvez. Também não veio. Novamente, fizeram a face turn. Mas com o personagem atual, com a galera gritando o nome dele e a Theme Song dele, fica difícil também aí ele conseguir ter alguma espécie de personagem que saia dessa linha, né? Por isso que eu queria muito que fosse o Cody Rhodes o adversário dele, cara. Porque eu acho que aí veríamos o Seth Rollins talvez agir um pouquinho mais como o heel nesse reinado. Mesmo que fosse o fim dele, mas só pra ter um gostinho, sabe? Mas é difícil e olha... A impressão, talvez, que as pessoas tenham de defender o Seth Rollins é porque eu realmente deixo evidente que eu curto ele. Nas análises ali, nas prévias, eu falo que vou torcer e tal. Mas assim, nem comemorar direito as vitórias do Seth Rollins eu comemoro tanto nos últimos tempos aí. Vocês já repararam isso. Então, não é... Sabe, deixar claro pra vocês, eu sou honesto aqui, não é um fanatismo pelo Seth Rollins que eu tenho aqui. Não, eu deixo bem claro mesmo. Talvez, se fosse o caso... Eu me desempenharia pra valer, assim, assistindo os shows do Raw só por causa dele, empolgado com ele. E eu, assim, vários momentos eu estive muito mais empolgado com o Seth Rollins do que atualmente. Eu não teria motivo nenhum aqui pra poder esconder isso. Eu não venho empolgado com o Seth Rollins. É um cara que eu vou gostar sempre, mas não vem na fase que eu mais me empolgo. Eu venho tentando ver se eu gosto de algum outro superstar aí que eu consiga ter uma conexão bacana aí. Mas é difícil. Talvez, em partes, meu desânimo com o WWE hoje em dia seja justamente eu ter perdido o brilho em cima de um superstar que eu tinha como favorito, que era o Seth Rollins. Eu já não tenho mais aquela mesma paixão de antes. E querendo ou não, a gente precisa de um superstar assim para poder, né, manter uma motivação, manter uma vontade, né? Então, enfim. Bom, é isso. Em resumo, se você acha que eu estou protegendo Seth Rollins, aqui está o motivo de eu não estar.